O Portal. Era uma vez um sítio abandonado, situado em uma região afastada da cidade, cercado por uma floresta densa e envolto em lendas sombrias. Por décadas, o lugar permaneceu esquecido, até que um jovem e ambicioso empresário, chamado Gabriel, ouviu falar das histórias intrigantes sobre a propriedade. Gabriel não acreditava em superstições, e seu desejo de lucrar com a valorização da terra abandonada superou qualquer receio que pudesse ter. Ele comprou o sítio sem pensar duas vezes e planejou transformá-lo em um resort de luxo, ignorando os sussurros preocupados dos moradores locais. A empolgação do jovem empresário era palpável quando ele chegou ao sítio pela primeira vez. A natureza havia reclamado o lugar, e a casa de campo estava em ruínas, mas Gabriel via ali um potencial lucrativo. A propriedade possuía um lago de águas tranquilas e aparentemente profundas, que seria um ponto turístico perfeito para o seu resort. No entanto, assim que se aproximou do lago, uma sensação estranha e inquietante tomou conta de Gabriel. Ele sentiu como se olhos invisíveis o observassem, sondando seus pensamentos mais íntimos. Ignorando o pressentimento, decidiu mergulhar nas águas escuras e misteriosas. Ao mergulhar, a água gelada o envolveu, e Gabriel sentiu-se imerso em uma escuridão profunda. Quando emergiu, esperava ver novamente o céu e as ruínas do sítio, mas para sua surpresa, encontrou-se em um lugar completamente diferente. Ele estava em uma paisagem sombria e assustadora, envolta por uma névoa densa. O céu estava acinzentado e sem estrelas, e uma sensação de medo tomou conta de Gabriel. Nada parecia real, e ele começou a questionar sua sanidade. Enquanto tentava se orientar nesse mundo estranho, Gabriel percebeu que não estava sozinho. Sombras indistintas se moviam ao seu redor, espreitando nas profundezas da névoa. Os sussurros misteriosos continuavam, agora mais intensos e ameaçadores. O terror tomou conta de Gabriel, e ele percebeu que estava preso nesse mundo sombrio e assustador. Enquanto caminhava sem rumo, deparou-se com uma figura sombria que se materializava diante dele. Era uma entidade sinistra, com olhos brilhantes e uma presença maligna que o paralisou de medo. Gabriel sentia como se estivesse preso em um pesadelo terrível do qual não podia acordar. A entidade começou a sussurrar palavras incompreensíveis em seu ouvido, e uma dor aguda invadiu sua mente. Eventos passados surgiram em sua mente, revelando segredos obscuros que ele preferiria nunca ter conhecido. Desesperado, Gabriel lutou para escapar da influência dessa criatura aterrorizante. Com todas as suas forças, ele se concentrou em um único pensamento: retornar ao seu mundo. Fechou os olhos, mergulhou novamente no lago. Ao retornar à superfície, percebeu que havia voltado ao sítio abandonado. Tremendo e exausto, Gabriel saiu da água. Agora ele tinha uma compreensão assustadora de que aquele lago escondia um portal para um mundo sombrio e desconhecido. Gabriel nunca mais tentou explorar o lago e desistiu do projeto de construir um resort. Ele deixou o sítio abandonado para trás, mas as experiências terríveis que viveu ali o assombrariam para sempre. O local continuou a ser evitado pelos moradores e a lenda do lago misterioso e assustador permaneceu viva, como um lembrete das sombras que espreitam nos lugares mais inesperados. Um lugar sombrio. Em uma região isolada, escondido entre as colinas e cercado por uma floresta sombria, havia um sítio abandonado que era conhecido por suas histórias de terror. Dizia-se que a terra estava amaldiçoada, e qualquer pessoa que se aventurasse ali nunca mais seria a mesma. Certo dia, uma jovem chamada Isabela ouviu falar das lendas sobre o sítio abandonado e decidiu explorá-lo. Ela era uma estudante de botânica e sempre foi fascinada por plantas exóticas e raras. Isabela chegou ao sítio abandonado ao pôr do sol, quando o céu estava tingido de tons avermelhados e a floresta ao redor estava envolta em sombras. A vegetação era densa, e as árvores pareciam estender seus galhos retorcidos em um gesto ameaçador. Mesmo assim, ela continuou sua exploração com coragem. À medida que se aproximava da antiga casa de campo, Isabela notou que as plantas ao redor exalavam um cheiro doce, porém perturbador. As flores pareciam saudáveis e exuberantes,
mas o aroma que emanavam tinha uma nota estranha, quase enjoativa. Mesmo assim, ela ficou intrigada e decidiu colher algumas amostras para análise. À medida que o tempo passava, os sons da floresta tornaram-se ainda mais sinistros. Os animais pareciam assustados e agitados, movendo-se de forma descoordenada e emitindo ruídos estranhos e perturbadores. Isabela entrou na casa abandonada e encontrou um diário empoeirado que pertencia ao antigo dono do sítio. As páginas revelavam que ele era um botânico obcecado por criar plantas únicas através de métodos misteriosos e desconhecidos. Ele parecia orgulhoso das suas criações, mas também confessava sentir uma aura sinistra em torno delas. Enquanto a jovem continuava a explorar, notou que o cheiro das plantas estava se tornando ainda mais forte. Isabela sentiu um calafrio e percebeu que estava em perigo. Tentou correr de volta para a saída. As plantas agora emitiam um cheiro nauseante e avassalador, deixando-a atordoada. Enquanto lutava para escapar daquele sítio abandonado, Isabela notou que os animais que habitavam o lugar se aglomeravam ao redor dela, com olhos brilhantes e comportamento hostil. Parecia que estavam sob alguma influência sombria, o que tornava sua fuga ainda mais difícil. Com medo e desespero, Isabela conseguiu romper o emaranhado de plantas e escapar daquele sítio abandonado. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás, até que alcançou a segurança da estrada. A noite parecia menos opressiva ali, e os animais que a perseguiam recuaram, retornando ao seu comportamento habitual. Isabela nunca esqueceria a terrível experiência que teve naquele lugar. O sítio permaneceu isolado e amaldiçoado, lembrando a todos que nem tudo o que parece belo e natural é realmente seguro. A maldição do poço. No coração de uma região rural, escondido em meio a uma paisagem sombria, estava um sítio abandonado conhecido por histórias perturbadoras. Dizia-se que durante as noites mais escuras, vozes sussurravam pela propriedade, ecoando pelo ar frio e assustador. A curiosidade sempre foi uma característica marcante de Júlia, uma jovem corajosa e destemida. Ao ouvir as lendas sobre o sítio abandonado, ela não pôde resistir à tentação de investigar. Ela convenceu seus amigos, Pedro e Lucas, a acompanhá-la em sua expedição àquele lugar assombrado. Era uma noite de lua cheia quando o trio chegou ao sítio abandonado. A casa estava em ruínas, e a vegetação que a cercava crescia densa e imponente. Enquanto eles adentravam a propriedade, sentiram um calafrio. O ar parecia eletrificado, e uma sensação ruim pairava sobre eles. Enquanto exploravam o interior da casa, vozes começaram a preencher o ambiente. Eram vozes suaves, como se pessoas estivessem em conversas sussurradas, mas quando saíam para fora, o silêncio voltava a reinar. Nesse momento perceberam ao redor da casa um grande cão, observando com olhos brilhantes e uma expressão enigmática. Eles começaram a ficar cada vez mais inquietos e assustados. Decidiram se dividir para investigar mais a fundo. Júlia adentrou a um dos quartos, onde as vozes pareciam mais intensas. Ao se aproximar de um antigo móvel, os sussurros ganharam forma e pareciam ecoar em seu ouvido. Ela sentia como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. De repente, uma voz clara e distinta ecoou naquele quarto, chamando pelo nome dela. O coração da jovem disparou, e ela saiu correndo daquele quarto para se reunir com Pedro e Lucas ao lado de fora. Mas para sua surpresa, os amigos negaram ter ouvido qualquer voz. Eles alegaram que Júlia estava imaginando coisas. Desconcertada, ela começou a questionar sua sanidade. Enquanto ela e seus amigos discutiam, o cão se aproximou silenciosamente. Seus olhos brilhavam como fogo, e um arrepio percorreu a espinha de Júlia. Ele parecia conhecer os segredos ocultos do sítio abandonado. Decidida a descobrir a verdade, Júlia se aproximou do animal e estendeu a mão. Surpreendentemente, ele não recuou, permitindo que ela acariciasse seu pelo. O cão olhou em seus olhos de forma penetrante e sinistra. Era algo sobrenatural, como se quisesse transmitir uma mensagem. Sem entender o que estava acontecendo, os amigos seguiram o cão através do emaranhado de árvores.
As vozes continuavam a sussurrar na mente de Júlia, mas agora pareciam mais distantes. O cão parou em frente a um antigo poço de pedra. Ao se aproximarem daquele poço, as vozes se intensificaram, e Júlia sentiu um chamado incontrolável para olhar dentro dele. O cão observava com expectativa, como se estivesse aguardando uma resposta. Com uma dose de coragem, Júlia olhou para dentro do poço e viu uma figura pálida e assustadora refletida na água escura. Era o rosto de uma mulher, com olhos vazios e lábios pálidos que se moveram como se estivessem tentando dizer algo. O cão emitiu um uivo melancólico e antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, o poço se encheu com uma escuridão terrível, sugando-a para dentro. Quando Pedro e Lucas se aproximaram, avistaram somente o cão ao lado do poço. Eles ficaram desesperados e iniciaram uma busca pelo local, mas não encontraram nenhum sinal de Júlia. O mistério do sítio abandonado permaneceu assombrando aqueles que ousavam se aventurar ali. O cão continuou a observar a propriedade de longe, como se carregasse consigo segredos e maldições que nunca seriam revelados. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.